Capítulo 13. Forme seu próprio grupo. Quero que você se aproxime tanto quanto passivei, através da leitura deste livro, de desenvolver suas habilidades mentais do modo como fazemos nos cursos de controle mental. Será necessária uma aplicação firme e constante, mas agradável. Até aqui, os exercícios apresentados podem ser praticados pelo aluno sozinho. Em um mês ou dois, quando você se tornar bastante hábil, estará pronto para os trabalhos com casos, conforme os descrevi. Nesse ponto você precisará da ajuda de outras pessoas, em condições cuidadosamente controladas. Aqui está o que fazer. Antes mesmo de começar o primeiro exercício deste livro, forme um grupo de pelo menos 6 pessoas compatíveis, que também aprenderão a praticar os exercícios. Mantenham-se em contato enquanto vão progredindo, e quando todos estiverem prontos, quando todos tiverem realmente dominado os exercícios, reúnam-se para começar com os casos. Dediquem pelo menos um dia inteiro para a primeira sessão. Cada um dos participantes deve trazer pelo menos 5 cartões contendo de um lado o nome, idade e endereço de uma pessoa seriamente doente, e do outro lado, a natureza da doença. Escrevam vários detalhes, pois estes serão úteis no momento da verificação. Comecem projetando-se mentalmente em metais. Vocês não terão cubos ou cilindros de metal, como temos em nossas aulas. Podem usar moedas para a prata e o cobre, um anel para o ouro, um pequeno ímã para o ferro. Vocês todos devem examinar esses objetos cuidadosamente, então entrem em nível e imaginem um objeto de cada vez, visualizando-o a uma pequena distância, acima do nível de visão. Imaginem o objeto se expandindo até alcançar o tamanho de um quarto, então penetrem nele e realizem os diversos testes. Façam o mesmo com frutas e verduras, e finalmente com um animal de estimação. Vocês podem considerar esses exercícios um sucesso quando todos tiverem sentido uma clara diferença entre um objeto e outro. Não é necessário que o resultado de cada teste seja claro e detalhado, apenas que a experiência total de cada objeto seja distinta da experiência de outros objetos. Suas impressões podem se revelar completamente diferentes de uma pessoa para outra. Não há problema, o importante é o que cada um descobre, isso se tornará o seu ponto de referência. Ainda não desenvolvi uma forma, através da página impressa, de ajudá-lo a evocar conselheiros. Se você for capaz de fazer isto de alguma forma, por si mesmo, ótimo, mas pode continuar perfeitamente sem eles, apesar de que seu progresso possa ser mais lento. Para o trabalho com casos, formem pares, exatamente como fazemos nos cursos de controle mental. No capítulo 12 você encontrará as palavras que o orientador fala para o psíquico quando apresenta o caso. Essas são exatamente as que empregamos nas aulas, e sugiro que o seu grupo também as empregue. Disse que vocês deveriam fazer isto em condições cuidadosamente controladas. Eis como deve ser feito. Primeiro, escolham um lugar tranquilo, onde provavelmente vocês não sejam interrompidos ou perturbados. Segundo, certifiquem-se de que cada um dos membros do grupo tenha praticado todos os exercícios deste livro, na devida ordem, e que tenha obtido êxito em todos eles. Terceiro, concordem de antemão que não haverá nenhuma viagem de ego. Alguém do grupo provavelmente terá um sucesso mais espetacular do que os outros no início. Isto não significa que ele seja o melhor, ou superior aos outros em qualquer sentido, simplesmente obteve sucesso primeiro. Alguns podem não começar a operar psiquicamente até a 5ª ou 6ª sessão, mas os mais lentos frequentemente acabam se revelando os melhores psíquicos. Quarto, se vocês conhecem um graduado em controle mental, peçam-lhe que se reúna com seu grupo. Se ele continuou praticando o seu controle mental, será de grande ajuda. Se estiver um pouco esquecido, poderá se relembrar com a ajuda deste livro, ou dando um pulo num curso de controle mental. Ele pode fazer isso gratuitamente, e então estará novamente apto. Quinto, quando você for o psíquico, ponha suas dúvidas de lado, e mergulhe na experiência. Dê ouvidos à sua intuição, adivinhe, mas sobretudo não tente racionalizar suas descobertas. Não diga, isto não pode ser, esperando por outras impressões. O que lhe ocorre no primeiro pensamento é mais frequentemente correto do que o que lhe ocorre no segundo pensamento. Continue falando,
examine o corpo de alto a baixo e descreva o que estiver vendo. Sexto. Quando você for orientador, não dê pistas. Você quer que seu psíquico seja bem-sucedido, mas não adiantará você dizer: volte ao peito. Tem certeza de que não há nada de errado aí? Não diga ao psíquico que ele está errado. Nos primeiros estágios, quando pode haver um número maior de erros, o que frequentemente acontece é o operador sintonizar outros casos diferentes daquele em que está trabalhando. O erro é relativamente pequeno, e pode ser corrigido com um pouco de prática. Palavras desencorajadoras por parte do psicoorientador podem levar à paralisação da experiência. Diga simplesmente: não tenho informações sobre isso. Sétimo. Sejam pacientes. Se 1 milhão de pessoas como vocês foram bem-sucedidas, certamente o mesmo acontecerá com vocês. Pode ser que vocês precisem de mais tempo para trabalhar sozinhos, e com o grupo informal, mas para que pressa? Oitavo. Uma vez que todos alcancem sucesso rotineiramente em seus casos, mantenham seu grupo unido, continuem os encontros, continuem a trabalhar juntos em casos. Vocês se tornarão cada vez melhores nisso, até que um dia poderão trabalhar sozinho nos casos, tornando-se mais sensíveis às mensagens sutis da vida diária, em vez de apenas as mais poderosas, lançadas pelas doenças sérias. Nono. Não usem nenhuma pessoa presente como um caso. Há uma diferença legal entre fazer isso e trabalhar numa pessoa que esteja distante. No primeiro caso seria a diagnose, o que deve ser deixado a cargo dos médicos, no segundo caso é detecção psíquica. Algo perfeitamente legal. Décimo. Quando você descobrir uma normalidade num caso em que esteja trabalhando, não se apresse em dar a notícia ao objeto de estudo. Isto é trabalho para o médico dessa pessoa. O seu é desenvolver sua habilidade psíquica de forma que possa ajudar esta e outras pessoas psiquicamente e legalmente. Simplesmente corrija mentalmente o que você detectou. Você detecta mentalmente, portanto corrija mentalmente. Preveni anteriormente neste capítulo quanto ao fato de se dar muita importância a quem for bem-sucedido primeiro. Aprendi essa lição de uma forma muito forte, quando ensinava uma de minhas primeiras turmas, em 1967. Um dos alunos era um instrutor de voo chamado Gene Edon. Tudo corria perfeitamente para ele, até o último dia do curso. Errou inteiramente em todos os casos em que trabalhou. Ninguém mais naquela turma de 32 alunos apresentou resultados tão ruins. Contudo, Jim viu os outros sendo bem-sucedidos, com um acerto depois do outro. Se eles podiam, ele também podia, e então criou seu próprio plano para praticar em casa com sua mulher, que havia feito o curso em sua companhia. Ela recortava histórias de vítimas de acidentes publicadas em jornais, e a cada noite, em seu nível, Jim tentava trabalhar naqueles casos, sua mulher fornecia os nomes, idades, sexos e locais, e ele descrevia os ferimentos. Além disso, ela lia para ele nomes tirados das páginas amarelas, e ele tentava adivinhar as profissões daquelas pessoas. 6 meses dando tudo 100% errado, mas então aconteceu o primeiro sucesso. Depois outro, e mais outro. Agora Jim trabalha comigo em Laredo, está encarregado do treinamento de instrutores do Mind Control, e é um dos nossos melhores psíquicos. Na verdade, atualmente Jim pode operar psiquicamente sem ir para o seu nível. Isto passou a fazer parte de sua vida diária. Uma tarde, em beta, ou consciência exterior, Jim estava ajudando uma turma no exercício de evocar os conselheiros. Ele viu um negro gigantesco, vestido com roupas de brocado dourado e usando um largo bracelete de pedras preciosas, aproximar-se de uma das alunas. Aquela aluna o rejeitou, ele então aproximou-se de outro aluno, e desapareceu em sua aura. Quando o exercício terminou, aquela primeira aluna disse que só possuía um conselheiro. 2 haviam lhe aparecido, mas o conselheiro masculino era Otelo, que lhe pareceu assustador. O segundo aluno exclamou: Otelo é o meu conselheiro. Ele não apareceu imediatamente, mas no final do exercício lá estava ele. Você pode não precisar perseverar por tanto tempo quanto Gene Edon. Esse é um caso muito raro, mas se o sucesso demorar a acontecer, isso não significa que você não tenha dons psíquicos.
Significa apenas que o sucesso está demorando mais a acontecer.